Olá, eu sou Cássia Faria, especialista em hipnose regressiva com contatos extrafísicos. Esse é um canal que posta áudios de sessões de hipnose regressiva. Essas sessões são realizadas online, via Skype, e alguns dos clientes permitem, sem serem identificados, apostar trechos. Eu começo por um trecho da anamnese, algumas perguntas que têm a ver diretamente da questão de contato. Então, vamos lá, começando primeiro pela anamnese e depois um trechinho da sessão. Bom, Cássia, eu te conheci no YouTube tem mais ou menos um ano e eu sempre venho assistindo os seus vídeos e me identifico muito com os áudios, né, com as sessões, com as pessoas que fazem as sessões, com os sintomas e algumas experiências. Então, eu senti que realmente era um momento de eu agendar essa sessão com você. Então, você se identificou com esse assunto. Então, quando você procura fazer meu trabalho, porque assim, eu tenho duas linhas, né? Uma eu vou só para terapia regressiva e outra eu vou entrar com a terapia regressiva, que é a base, né, de tudo, e vou com vistas para fazer pesquisa se tem outra linhagem e tal. É nessa linha que você quer ir. Exatamente. Agora, o que leva você a acreditar que tem outra linhagem? Você teve algum tipo de contato ao longo da vida? Então, em sonho, esse ano, eu tive um sonho em que foi bem nítido, assim, eu estava deitada em algum lugar e haviam vários olhos, né? Vários olhos me olhando. Alguns eram de humanos, outros não. E teve uma outra questão que aconteceu comigo que me chamou a atenção, que eu sinto que foi uma projeção astral que aconteceu e eu voltei em que eu tive uma luta, vamos dizer assim, com o mal, e eu estava aconteceu isso, e quando eu voltei para o meu corpo, na minha janela do lado de fora tem uma árvore, e eu ouvi nitidamente o som como se fosse uma asa batendo e pegando voo para ir embora. Então foi uma sensação de que eu fui traga de volta. E no campo do humano, assim, tem alguma coisa que te atrapalha, assim, que te incomode? É minha questão profissional mesmo. Eu passei por um momento desafiador da minha vida e me encontrei como terapeuta, né? No meu próprio processo de cura. Hoje eu trabalho com isso, ajudando as pessoas. Eu trabalho com o Reiki, com o Theta Healing e já fiz várias outras formações de PNL, coaching, psicanálise clínica e agora eu estou fazendo a constelação familiar, que inclusive você trabalha também, né? Eu trabalho, assim, já teve tempo que eu fazia, dei curso, fiz lá atrás, né? Mas a hipnoterapia acabou tomando conta. Mas o trabalho que eu faço é um trabalho que eu chamo de hipnoconstelação. Eu trabalho tanto no campo causa e efeito, reencarnacionista, como também na visão sistêmica. Então, já vai tudo no combo, porque muita coisa que a pessoa traz vem de processo causa e efeito. E outras fazem parte do campo morfogenético. Ali na hora eu vou saber o que é uma coisa, o que é outra, e aí, dependendo do caso, a gente faz essa limpeza com as curas sistêmicas. Estudar muitas coisas que nem você está fazendo é muito interessante. Eu fiz esse mesmo caminho, nem te conto quantas terapias e tal, mas você vai ser boa em uma coisa só, e pensa nisso. Por exemplo, todo produto que lança, ou que quem tem sucesso, tem um único produto, assim, põe na cabeça, tipo Coca-Cola, só tem um produto. Então, eu só sou bom em um produto, entendeu? Depois que eu me formar e fixar num produto, eu posso diversificar. Mas antes, não. Porque você não vai dar conta de fazer tudo, porque aí você não vira especialista em nada. Então, é muito importante ver onde é que o seu coração manda mais. Eu, por exemplo, adoro constelação. Se fosse perguntar para mim hipnose ou constelação, eu preferia constelação, mas vai fazer o quê? É a grande demanda, então é sinal que aqui está o meu trabalho, então é nele que eu vou seguir. Tem gente que leva jeito para constelação? Tem, mas tem gente que não leva. Não adianta fazer um curso e achar que vai sair profissional, que vai ser o melhor do mundo. Não, às vezes não é o caminho da pessoa, não adianta cursar. Praticando, né, e com as pessoas que você vai aprender. Você estudou até que ano? Eu sou graduada em administração de empresa. E aí comecei com a PNL
pele. E aí depois que eu percebi que muitas mulheres estavam me procurando, eu criei um programa, né, para mulheres. E o fato, Cássia, é o seguinte, eu tenho uma facilidade para criar projetos, para canalizar, né? E na hora que eu vou materializar aquilo ali, acontecem milhares de coisas que travam. Quando eu penso em divulgar mais do que eu divulgo o meu trabalho, que eu sei que isso me traria retorno financeiro, eu sinto um pavor, assim. Eu não consigo me imaginar fazendo isso, eu sinto é uma situação que dá medo. Agora, o medo, eu não sei o que é. Já fiz várias terapias, né? Já fui atendida por outras pessoas. A hipnose é a primeira vez. E essa questão, minha vida, assim, em outras áreas está tranquilo, mas essa questão ainda não consegui resolver. Espero que hoje a gente consiga. Mas hoje eu moro com o meu pai e com a minha mãe. Eu tenho 8 anos que eu voltei para a casa dos meus pais. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu tenho um companheiro hoje, né? Eu sinto que o ambiente, ele me limita um pouco também. Existe uma vontade de ter, né, claro, a minha casa, as minhas coisas, e isso gera uma ansiedade, que se a minha vida profissional não está deslanchando também, né, as outras questões, os outros sonhos, os meus objetivos também, de uma certa forma, eles ficam estagnados, né. Vamos ouvir um trecho da sessão que começa primeiramente com vida passada e logo em seguida o contato com a linhagem de origem. Tem pelos nas pernas, é forte. Ele tem um tecido que cobre as partes. Cabelos encaracolados, assim crespos, pretos, curtinhos. Como está agora? Como é o rosto? Sobrancelhas grossas, olho castanho escuro, a boca carnuda, o nariz largo. Ele tá com raiva, testa franzida. E com essa roupa, nesse lugar, os pés sujos, andando, você tá com raiva? Você tá indo para algum lugar ou está voltando de algum lugar? O que está acontecendo? Saí de um lugar, estava sendo explorado. Um lugar que estava sendo explorado? É. Mas esse lugar estava sendo explorado por quem e como? É uma construção no meio de da mata e muitos outros igual a mim estavam sendo explorados. E aí você fica com raiva? Tô com muita raiva. Você tem raiva do trabalho ou você tem raiva mais de quem manda você fazer isso? Raiva da minha vida. Você tem mais ou menos quantos anos aí? Tenho 27. Então você trabalha duro, trabalha pesado. Uhum. E não gosta, né? Não. Mas é porque eles exploram. E não tem outro tipo de trabalho, você tem que fazer esse trabalho para sobreviver? É. E você tem família, tem casa onde você mora ou você mora nessa construção? Eu tô indo embora dali. Vou contar de 1 até 3 para você já chegar no local de destino aí agora. 1, 3. Onde você está agora? No Rio. Eu vou lavando meu rosto. Eu tô muito suja. E eu tô indo embora dali. Quero ir embora, eu quero dar um jeito de sair dele. Você tá indo embora fugindo ou você tá indo embora para casa num dia que terminou o trabalho? Eu não sei. Mas depois do rio aí você vai ir para onde? Eu vou subir o rio. Caminhando? É. Você tem alguma casa, um lugar onde você vive, mora? Tô carregando uma bolsa e uma sacola. Então é meio que você tá indo embora mesmo, então. É. Mas não sabe para onde? Não. E você não tem família? Eu não sei onde tá minha família. Precisamos saber, porque se você nasceu, você teve uma família. Você lembra que conheceu seus pais? Eu fui pra esse trabalho quando eu era criança. Ah, então a sua família já deixou você nesse lugar para trabalhar porque tinha que sobreviver. Os meus pais trabalhavam lá também. E agora que você está indo embora, você deixou seus pais para trás? Eles não estavam lá mais. Porque eles faleceram? Eles não aguentaram. Ah, seus pais não aguentaram o trabalho duro e faleceram? É. E você ficou sozinho? Foi. Não tinha, assim, irmãos, nada? Eu sinto que eu tinha 2 irmãos que ficaram lá. Ah, você largou os irmãos para trás também? Sim, eles tinham medo, eles não queriam sair dali, tinham medo. E essa fuga, você corre risco deles virem atrás de você? Eu tô tranquilo, só que eu tô com raiva. Eu não sinto que tem alguém atrás de mim, não. Então, posso ir em frente para ver como é que ficou lá na frente isso? Uhum. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos, você vai ficar 10 anos mais velho, vai se lembrar de tudo nesse período e me contar. 10. Onde você está agora? Vejo uma casa, um senhor nela,
E é aqui que eu vivo. Acho que ele é meu avô. E mora com ele, então? É. E essa casa fica num lugar onde tem mais civilização ou não? Tem mais gente. É tipo uma vila. Uma vila. Você constituiu família? Não. Tá sozinho? Tô. Sinto meu coração triste. Por quê? Porque eu não tenho família, mas meus pais, meus irmãos. Me sinto sozinho. Você não pensa em criar sua própria família? Não. Por quê? Só penso em trabalhar e ver a vida passar. Você tem medo de formar família e perder também? Tenho. Então prefere nem arriscar. É. E você trabalha com alguma coisa? Eu tenho uma enxada. Eu planto no quintal, na terra. Eu vivo do que eu planto, do que eu faço ali. E a sua saúde tá bem física? Tá. Tem algum lugar que doa alguma Mas coisa? é o meu coração que dói. O coração dói, mas dói do quê? De saudade? De dor? tristeza. De tristeza. Mas não dói no corpo, né? Não. Podemos ir em frente para ver como é que ficou? Pode. Vou contar mais 10 anos agora. 10. Onde você está agora? Tô fazendo a mesma coisa. Aquele velho, ele foi embora. Faleceu. Quer dizer que aquele que você acha que é seu avô faleceu. É. Ficou sozinho de novo, mas também não formou família, não conheceu ninguém, não tem amigos. Não, eu trabalho com outras pessoas. Nunca se interessou assim por uma mulher, por ter uma família? Preferiu ficar isolado. É. Sempre triste e sozinho. É. Tá mais velho? Um pouco mais velho. Alguns cabelos brancos. Como a vida aí não tem muita história, não acontece nada de diferente, eu vou acelerar. Vou contar de 1 até 3, vamos direto para o momento da sua morte aí nessa vida. Ver como é que foi, também se vai se lembrar de tudo até então. Vamos lá, 1, indo para o momento da morte, 2, 3. Como está agora? O que está acontecendo? Muitas pessoas vindo me ajudar. Eu levei um tiro. De quem? Você viu? Fazendeiros. Você tinha alguma briga com eles? Não, eles queriam a terra. Ah, eles queriam invadir a terra e atiraram em você. Acertaram em que parte do corpo? No meu coração. Tava mais velho? Tava muito velho, não? Com 50 e poucos anos. Aí sozinho, né? Sozinho. Agora eu vou contar de 1 até 3. Você já vai se desligar, sair do corpo, vai ver ele aí, mas já fora do corpo. Vamos lá. 3. Como está agora? Vê seu corpo. Veja. E qual a reflexão que você faz aí dessa vez? E eu tentei viver livre. Eu consegui, mas eu fiquei sozinho. Se pudesse, teria feito diferente, então. Sim. Quando chegou no final da vida, entendeu que o fato de ficar sozinho ficou um vazio aí. Muito grande. Então, junto comigo agora, vamos fazer essa reflexão de que esses sentimentos que você está relembrando aconteceram aí nessa vida, né? Uhum. Que vai ficar tudo aí nessa vida. Você não precisa trazer para a tua vida atual mais esse medo de formar família, que vai perder por qualquer outra razão, ou que vai embora, esse sentimento de solidão, de tristeza, de trabalho duro, que precisa trabalhar duro para comer, para subsistir. Toda essa precariedade, essa solidão, falta de amigos e oportunidade, fica tudo nessa vida aí. Você entende isso? Sim. Deixando tudo aí agora, você não precisa trazer nenhum desses sentimentos, principalmente do medo de perder e o medo de formar família, tá bom? Tá bom. Deixa tudo aí, essa vida vazia, e entender que o fato de estar com outras pessoas não quer dizer que é uma prisão, até às vezes pelo contrário, e às vezes a pessoa só entende isso no final da vida mesmo, porque somos seres para viver em família, em comunidade, a gente não, isoladamente não chegamos a lugar nenhum, né? Entende isso? Sim. Então, esses sentimentos todos aí ficam todos nessa vida. E agora você é renascida, renovada, livre de todos esses sentimentos, ficando tudo ali. Agora eu vou contar. De 1 até 3, você vai se desligar desse corpo e dessa vida, deixando tudo para trás, esquecendo tudo agora. E no 3, você vai olhar e ver a luz à sua frente. 1, 3, como está agora? Vê a luz? Vejo. Nessa luz, nesse plano, eu vou contar para que alguém venha te receber aí. Não sei se vem, mas eu vou comandar. Vamos lá. 1, 3, como está? Percebe alguma presença? Sim, vejo um jacaré. Falei que agora eles estão chegando de frente. Ele tem um cajado na mão. Porque você está na minha frente. Eu tenho algum tipo de acordo com você? Eu sou de sua linhagem. Tenho corno. Você, olhando para ele. Fica tranquilo. não baixa a retaguarda, não. Olhando bem firme para ele, diga:
Eu desfaço todo qualquer acordo que eu fiz com a sua linhagem, qualquer linha de tempo. Desfaço agora. E ele como recebe? Ele tá muito bravo. Bravo. Muito bravo. Seu caminho sai da minha frente. Ele bate o cajado e não sai. Eu revogo agora todo e qualquer acordo que possa ter sido feito em toda e qualquer linha de tempo com vocês. Segue teu caminho. Ai, nossa, que alívio. Ele foi? Foi. Muito Assumindo. Agora, vou contar de 1 até 3 para que se aproxime de você a sua linhagem de origem ou talvez a linhagem, se tiver implante em acordo, como eu já falei que é muito comum as duas coisas. Vamos lá, eu vou comandar no seu que vem. 1, 2, 3. Como está agora? Vê. Eu vejo um pé. É tipo um leopardo. Ele tem o pelo castanho, orelhas pequenas e ele usa uma roupa de soldado, guerreiro assim. E o olho, qual é a cor? Ele tem um olho castanho. Sou dessa linhagem? Ou você veio me receber? Ele veio me receber. Ele veio te receber porque você não veio a tua linhagem de origem. Você ainda tem algum tipo de implante, a cor? Pergunta para ele. Tem implante? Tem implante? Tem Tá. implante. Então posso chamar a linhagem do implante? Pode. Ok. Então vamos lá, sob meu comando, no 3 chegando aí até a sua frente nítido, claro, a linhagem do implante. Vamos lá, 1, olhe e veja a linhagem do implante, 2, 3. Como está agora? Vê como é. Eles são pequenos, tem uns 4. Eles são cinza escuro, esverdeado. Tem olhinhos pretos. Olhinhos pretos, né? Então, vão ser esses mesmo. E aí diz para eles, eu quero que você retire todo e qualquer implante do meu corpo. Quero que você retire todo e qualquer implante do meu corpo. Eles falam que eu vou perder muito com isso. Tá. Você quer saber se você continuar com eles, você não conhece a sua linhagem de origem. Não, eu quero que retire agora. Então, fala pra eles, eu assumo o risco, pode retirar eu assumo tudo. O risco. Podem retirar tudo, eu assumo o risco. Por favor, tira tudo. Tira do meu joelho um pedaço de metal, tipo vem um outro nas minhas costas. Ai, estão tirando na minha coluna, no meu cardíaco, na minha nuca, na minha perna direita. Vários fios. Tira tudo, quero que tire tudo. No meu braço esquerdo, debaixo do meu braço esquerdo, axila, minha garganta. Tira tudo. Quero que tire tudo. Tirou. Tirou todos os implantes do meu corpo. Sim, tirou. Agradeço pelo seu trabalho. Pode seguir seu caminho. Eles foram. Agora, pergunta pro felino se agora você pode conhecer sua linhagem de origem. Eu posso conhecer minha linhagem de origem agora? Sim, agora eu consigo ter acesso. Vou contar de 1 até 3 para que ela se aproxime, então, para que você veja nítido e claro. 1, 2, 3. Como está agora? Vê como é. Vê alguma presença? Eu sinto 2 presenças, mas eu não consigo ver. Tá, para estabelecer, ele falou que já pode, se não ver, pode ser que ainda tenha algum tipo de acordo, algum implante, mas eu vou contar de 1 até 3 para ficar nítido e claro quem são esses dois aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Como está agora? Vê? Vejo. Como é? Eles são azuis, com um biquinho de penas. Eu sinto que eles são meus pais. Isso. Olhando no olho, pergunta, né? Eu sou dessa linhagem? Eu sou dessa linhagem. Sim. E qual é a linhagem? Qual é a linhagem? Avians. Blue Avians. Mavis. Tem um olho amarelado. É a cor do bico? É um pouco amarelo, escuro também. E a cor das penas? Que cor que é? São azuis escuras. E eles estendem as mãos, os olhos. E por que eu tô aqui?
se eu sou um de vocês. Eu vim como missionária para trazer informações através dos meus dons. Informações para os humanos? Sim. Tá, então você está aqui missionária. Pergunta para eles assim, na sua vida profissional, qual que é a orientação daqui para frente, em que área que você vai atuar, se você vai ser orientada sobre isso, porque é a parte profissional que está pegando, que você tem uma filha para cuidar. Na minha área profissional, o que pode ser feito, como eu posso fazer para prosperar mais aqui, cuidar da minha filha, seguir a minha vida aqui e cumprir a minha missão. Eu tenho que ouvir a voz do meu coração, a minha intuição. Eu já tenho todas as ferramentas e toda a conexão para trazer essas informações que eu preciso passar. Pergunta para ele a respeito da sua filha de 10 anos, se ela tem outra linhagem. A minha filha tem outra linhagem? Sim, ela é uma felina. E ela escolheu você para guiá-la. E sabia que você seria uma pessoa capaz de ajudá-la aqui a encontrar o caminho dela também. E você vai ter mais filhos? Eu vou ter mais filhos? Não. A não ser que eu queira. Você tá aqui pra... Por que a minha vida profissional não encaminha, não anda? Por que tantas travas, bloqueios quando eu vou materializar as coisas? Você está no seu caminho, passando pelo que precisa passar. Confie e continue estudando. Também estava cheio de implante e acordo, não ia rolar mesmo, né? Tava atrapalhando, eles estão falando. Agora as coisas vão fluir mais pra você. Continue meditando, entrando em contato com as vezes mais presentes pra te ajudar. Ela tá falando que esse senso de maternidade que eu tenho, que isso pode me atrapalhar um pouco, porque eu me apego. Mas que eu preciso focar na minha missão e que eu vim pra trabalhar com as mulheres, para trabalhar com o feminino, ajudar a equilibrar o feminino com tantas mulheres, que eu vim trazer muito amor, muita cura e luz. E quando eu expando meu cardíaco, que eu contagio as pessoas, que eu alcanço as pessoas, na hora certa as coisas vão fluir. Pergunta para ele se flui mais assim, você tem um trabalho feito com o feminino, se é mais na questão de fazer isso para um público maior, tipo assim, palestra, levar informação, ou se vai ter atendimento. É mais no atendimento, ou mais pessoas, através de palestras e cursos. Ela falou que ia mais gente, que eu vou conciliar, mas que o foco são grupos grandes, grupos maiores de pessoas, que eu vim para trabalhar mais com grupos e que através das sessões individuais, dos atendimentos que eu faço, que eu vou aprender muita coisa, que isso vai servir de base para eu desenvolver. Eu sinto muita melancolia de estar aqui. Queria que vocês me ajudassem nisso. Eu vou morar em outro lugar. Onde que eu vou realizar isso, essa missão agora? Eu vou me mudar esse ano, em breve. Eu vou morar na Itália. Ainda não. Tem algumas coisas para serem feitas aqui. Aqui na minha cidade, sim, também. Eu vou fazer algumas viagens e eu vou levar isso. Vou levar essa luz que eu tenho colocado no papel. Vai servir para ajudar outras pessoas, outras mulheres. Isso vai reverberar em muitas famílias e muitas outras pessoas. E isso vai ajudar a elevação do padrão de vibração. Eu sou uma semeadora. Eu vou colocar essas sementinhas de amor. Como que eu vou continuar mantendo contato com vocês? Eles falam para eu fechar os olhos, me conectar, que eu vou ouvir.
e que eu posso meditar bem. Vai ser uma troca muito linda, muito rica, que eles estão comigo sempre. E o que eu sinto é saudade, mas que eu tenho que focar na minha missão. Faça o seu melhor enquanto mãe, mas foque no que você veio fazer aqui. Nós iremos te ajudar com todas as outras condições necessárias, mas você já sabe o que o seu coração sente de fazer. É muito importante entender que amor está ligado à alegria de viver. Então, isso que eu senti agora. É isso aí que você tem que trazer para cá. Esse sentimento de tristeza que já vem de vida passada, que a gente liberou tudo, isso não coaduna com amor e nem com a missão. Então, porque eles são completamente felizes, né? Eles operam numa vibração alta. Então, não pode ficar nessa tristeza, nessa melancolia, não pode. A preocupação com o futuro, tudo isso baixa a sua vibração. Acredita neles, que eles estão do teu lado, medite, traga eles para que eles possam orientar e a sua vida vai mudar completamente. Enquanto você falava, eles falaram, é mais ela que está falando, para mim conectar com a sensação de estar dando aula para essas mulheres, conversando com elas nos eventos, e é uma sensação maravilhosa. Eu sinto que eu tô conectada nesses momentos com a minha essência, com o amor, com a alegria. E flui, somente flui. É isso aí que você precisa trazer. Resgatar essa energia feminina é o grande desafio nesse planeta. Porque essa energia que foi a vida inteira maltratada, subjugada, essa que tem que ser recuperada e essa que vai fazer a diferença em todos os quadrantes, né? Em toda a vibração do planeta, entendeu? Sim, ela fala para eu trabalhar, trazer essa tudo que eu tenho sentido ultimamente, antes de trazer conceitos e mitologias, trazer principalmente a essência, o que a gente realmente é, que nós somos amor, que nós somos luz, para que a gente se conecte com isso, que isso é real, que essa é a verdade, e que, porque eu tenho sentido isso, Cássia, de estar incongruente às vezes, eu sinto que é isso, que eu tenho que essa é a verdade de levar. Estava numa certa confusão, porque estava cheio de implante, de acordo. Sim. E nem para trabalhar com cura ia ser possível. Né? Por isso que não estava acontecendo. Eu queria saber se eu vou ter um lugar, um espaço para eu atender, ou se vai continuar sendo online a maioria dos atendimentos. Eles falam que eu vou ter um lugar, que eu vou ter uma casa, e que esse lugar vai ser amparado e ancorado pela espiritualidade também. Tô por esse amor, por esses seres de cura. Mas vai ser agora, vai ser por agora, vai demorar mais, como é que é? Eles falam que não vai ser aqui, nessa cidade, e que eles estão me ajudando há mais tempo, que eu estou num caminho, numa jornada, me preparando, e que esse lugar vai ser muito procurado pelas pessoas, e que eu vou utilizar as ferramentas agora para me limpar os meus canais cada vez mais. É isso que eu sinto, que eu tô limpando aquela conexão com os felinos em meditação nos últimos dias. Isso é real, ou é coisa da minha cabeça? Isso é real. Você não estava preparada. Você não tinha como nos conhecer, por mais que você quisesse. Mas agora nós estamos aqui com você. Sempre estivemos. Mas agora essa comunicação, nossa relação vai continuar cada vez mais. Agora já está repetindo um pouco as falas. Preciso trazer você de volta. Peço para que você, então, finalize, se despeça, né, dele, se comprometa a fazer a sua parte aqui, né, para a gente poder voltar. Gratidão por tudo, amparo, proteção. Gratidão, felino, também.
todos que fizeram os seus trabalhos, né? A gente Sim. honra e agradece a todos, né? Isso. Para a gente poder fazer o caminho de volta, porque o seu trabalho é aqui. Então, é isso. Se despeça esse tempo, dessa linha de tempo, mas eles estão sempre com você. Tudo bem? Tudo bem. Voltando à realidade atual, 4, ao seu corpo físico, 3, 2, 1. Abra os olhos, se mexa bastante. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô paralisada. Mexer bastante? Mexe bastante, porque fica paralisado, né? Parece que foram 5 minutos, né? Nossa, eu posso me levantar? Pode. Ai, nossa. Nossa, muito forte. Você vê que é um combo, né? Já resolve vida passada, tira implante, a cor, tudo que tem direito mais um pouco, agora a sua vida só pode ficar muito melhor, né? Ai, Tem umas travas aí, tanto no campo do humano como no campo da linhagem. Nossa. Então as coisas não fluíam mesmo, né? Nossa, eu tô aérea. Vai ficar assim um pouco estranha. Vai ficar meio lá, meio cá, demora um pouquinho para encaixar e tal. Mas daqui a pouco já tá tudo normal, tá? Daqui a pouco vai ficando uma sensação de leveza, né? Você retirando tudo isso, a tendência é você ficar mais feliz, mais alegre, porque não tem aqueles entraves todo te segurando. E você no dia a dia vai perceber essa leveza, mas precisa manter essa reconexão com a sua linhagem, porque o que eu sempre falo, uma vez feito o acordo implante, sempre suscetível. Se baixar a vibração, mesmo que seja num quadro de tristeza ou preocupação ou medo, eles te pegam de novo. Sim. Tá? Não pense que ela fazer o trabalho comigo vai ser definitivo pro resto da vida. Eu não garanto nada. Né? Nossa. Que de repente a pessoa acaba de sair daqui, já chega ali, já faz alguma coisa que, né? Aí não tem. Mas aí começou a dar, pegou outro caminho, né? Então. Tem que. Agora não tem jeito, é manter essa vibração para poder receber orientação, para não dar espaço para que essa outra força se penetre novamente numa hora de desespero, porque é a hora que eles chegam, né? Na hora que está desesperada com alguma coisa, eles chegam, oferecem a facilidade, você aceita Sim. pelo desespero e pronto, começou tudo de novo, entendeu? Agora vai fluir, que estava tudo brecado por esses acordos e tal, agora vai ficar fácil, e até pelas coisas que você trazia de vida passada, coisas da tristeza, esse baixo astral, a dificuldade, aquela vida precária, e quer queira ou quer não, isso vem no teu dia a dia, né? Esse medo, essa instabilidade, essa insegurança, então agora vai ficar tudo tranquilo. E a gente pode colocar lá no YouTube sem te identificar? Pode sim. Tá bom, então. Tá bom? Sou muito grata por me conectar a você, né? Nesse tempo e espaço e conseguir... Agradecemos ao universo, a fonte criadora, tudo que propiciou, né? Exato. Esse momento, né? Muito importante. Muito bom, muito divino na minha vida. Gratidão, Cássia. Eu também te agradeço, muita gratidão, viu, querida? Um grande abraço pra você, tudo de bom na sua vida, viu? Gratidão pra você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.